pode ler 2 Pedro capítulo 20, verso 20 e 21. Capítulo 1, verso 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o espírito da profecia é que concede o Espírito Santo. Nós vamos ver no estudo adiante. Então, estes homens, inspirados pelo Espírito Santo, conforme a vontade do Espírito da profecia, que é Jesus, ele estava falando dele mesmo, né? Ele concedeu isso aos homens. Apocalipse capítulo 19, verso 10, quando João estava através da visão, ele ia ver o aparecimento de Cristo em glória, né? Então o anjo veio e falou com João. E aí João fez isto aqui. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Da profecia. Está aí de, De. mas é da profecia. Olha, irmão, no capítulo 11, lê capítulo 11 de Apocalipse, verso 2. Vamos mudar um pouquinho aqui, só para o senhor entender uma coisa. E deixa o átrio que está fora do templo, 11, verso 2, né? Apocalipse. Tua Bíblia é... A minha Bíblia não é diferente. As duas testemunhas, né? Está falando aí? As duas testemunhas. Então, é isso mesmo. Duas oliveiras. Lê, pode ler. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, O verso 3. e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. As duas testemunhas, aí não fala das duas, as testemunhas, por isso que eu tenho receio com essa Bíblia, né? Essas duas testemunhas são o que confirma aqui no capítulo 19, verso 10. Pois o testemunho de Jesus, ele é uma testemunha. É o espírito da profecia, que é a palavra de Deus. E darei Então, essas duas minhas duas testemunhas. Tá. Eu lendo assim. Então, essas duas testemunhas é Jesus e a palavra. Tá? Também no capítulo 20 de Apocalipse, verso 4, fala outra vez. Tá? 20, verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Está vendo? Pelo testemunho e pela palavra. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o senhor veja, a interpretação da palavra de Deus, quando ela tem que ser revelada para nós, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O que não está escrito, nós não podemos falar nada, né? Então, a palavra de Deus, quando ela é revelada para nós, em algum lugar você vai achar o conteúdo da revelação. É uma coisa, por isso que a Bíblia é uma incógnita, e ela se renova a cada manhã, né? Porque através do Espírito Santo de Deus é que se revela o Espírito da profecia, né? Então, voltando, Jesus, ele é o cabeça da igreja de Deus. A igreja primícia de Deus são 144 mil
que se converteram das 12 tribos de Israel, de cada tribo 12 mil. Essa era a igreja primícia. Tem outro detalhe interessante que eu quero chamar a sua atenção. A igreja de Deus, maior parte das religiões dizem que ela é a noiva. Ela não é a noiva. A igreja de Deus é o corpo de Jesus. A noiva é a nova cidade, Jerusalém, que vai descer. Leia aí capítulo 21, verso 3. Meu corpo, uma cor da noiva. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então é o verso 2, meu bem. E eu, João, vi a santa cidade, Isso. a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Está vendo? Então ela é a noiva. A igreja é o corpo. Isso é muito importante porque parece que não, parece que é coisa... Não. Ensinando errado, cresce muito o ensinamento. Pode arrumar bem ela, irmão, com calma. Né? Ensinando errado, cresce muito o ensinamento errado. Porque a mentira, ela expande muito depressa. Não, pode continuar aquela dentro. Apocalipse 14, 1 a 5. Pode ler. E olhei, e eis que estava o cordeiro. Gostou? Hã? Pode falar. Não, de Espanha já fora, não pode firmar mais. Aí. Bom, pode ler. E olhei, e eis o cordeiro. Pode falar sempre um pouco mais alto. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. O nome dele, Jesus, e do seu pai. Até Até o 5. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpista que tocavam com as suas harpas. E cantavam cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bem, irmão Vinícius, veja como eu estou acabando de passar para o senhor sobre as duas testemunhas, quem são, né? Sobre o corpo e sobre a igreja, quem são, porque são detalhes minuciosos. Veja bem, olha que fala aqui. São estes os que se não macularam com mulheres. Mulheres são outras igrejas, né? Porque são virgens, quer dizer, são puros, né? São eles os seguidores do Cordeiro, essa é a igreja primitiva. Por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Se foram redimidos, também já está dizendo que eles já estavam separados, predestinados, né? E não se achou mentira na sua boca. Por isso é que nós temos que tomar muito cuidado na hora que for ensinar a palavra de Deus, para fazer todo o possível de
buscar a verdade nos mínimos detalhes. Davi diz: Senhor, ensina-me a livrar-me dos pequenos erros, porque do grande eu sei me livrar sozinho. Se eu não me engano, parece que é Salmo capítulo 19, verso 10, uma coisa assim. Isso é bom a gente mostrar, porque são detalhes que vai para a internet, então nós temos que provar. Hã? 19 e verso 12. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me as que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Livra-me, absorve, é livrar-me, tirar-me, né? Absorve daquelas que são ocultas, que são as pequenas, os pequenos erros. Porque o grande ele sabe. Nós temos entendimento de que nós sabemos se defender sozinhos, né? Agora os pequenos erros, esses é que derrubam o homem. Então, as pequenas mentiras vai cair nessa parte aqui de Apocalipse, né? Vai cair na Apocalipse 14, verso 4, né? Que nós temos que falar, verso 5, e não achou mentira na sua boca, nem mácula. Então, são virgens, casto da mentira, né? Livre da mentira, que não mentiu e que procuraram mostrar a verdade como ela é. Portanto, Apocalipse capítulo 12 fala de duas mulheres. Do verso 1 ao verso 5 fala da mulher nação de Israel. E do verso 6 em diante fala da mulher igreja de Deus, que fugiu da vista do dragão por 1260 dias. Profético 1260 anos. Com Israel, Satanás queria eliminar o filho que nascera, a saber, Jesus Cristo. Mateus capítulo 2, verso 13, 14 e de 16 a 18. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei meu filho. Esse profeta diz é Jeremias. E depois o verso? Ao 16 ao 18. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Olha aqui que é a profecia, aqui que é fantástico. Em Apocalipse capítulo 12, diz assim: Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Essa mulher, aqui era Israel. Atende para mim, meu filho. Pede para ligar dentro disso, se for algum. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Essa mulher era Israel. O sol representava Jacó. A lua representava sua mulher. Né?
E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. São os 12 filhos que formou as 12 tribos de Israel, a primícia da igreja de Deus. E essa mulher se achava que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Era Maria quando estava para ter o neném, que ela era da tribo de Judá, né? Da 14ª geração de Davi. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, que foi a rebelião dos anjos lá no céu. Os quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar-lhe o filho quando nascesse. A passagem de Mateus que nós acabamos de ler. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse era Jesus. Do verso 6 em diante, já não é mais Israel, mas agora é a igreja. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela a sustentasse durante 1260 dias, foi o que nós acabamos de ler aqui em Apocalipse. Né? Dias, anos. Dias, anos, 1260 anos. Então, as pessoas fazem uma confusão muito grande, e a confusão maior, irmão, a confusão maior vai ser aqui, ó, nessa parte, do verso 13 ao verso 18. Por isso que eu estou fazendo esse estudo, para mostrar como tem que ser cuidadoso quando se trata de Deus. Esta é a mulher, Israel, quando o dragão enfurecido queria matar os seus filhos, no verso 4 de Apocalipse 12. O dragão perseguiu a mulher, nação que adorava, que dera luz ao seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Quanto a outra mulher, do verso 6 de Apocalipse 12, é a igreja de Deus, a primícia de Deus, os que não se macularam com mulher e não aceitaram a marca na mão e na fronte. São eles 144.000 das 12 tribos de Israel. Apocalipse capítulo 12, verso 14 a 18. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O dragão. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos, 3 anos. E metade de um tempo, né? Até o verso 17. 18. Não tem, só 17. Então. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Não tem o verso 18? E aqui na minha Bíblia tem o verso 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Por isso que eu tenho dúvida dessa Bíblia. Tá? Então é o seguinte. Aqui está no verso, no capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar. Mas esse já é outro. Vi emergir do mar uma besta. Né? Então é o seguinte. As 2 asas de águia são o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, que tirou a mulher dali, da frente da serpente. Primeiro levou para o Egito a criança. Por isso que Deus tem um quê muito especial com o Egito. Por quê? Porque o Egito tem uma parte nele que é Terra Santa, o Monte Horebe. Moisés, tira a tua sandália, porque o lugar que tu estás é santo. E Jerusalém, porque só tem uma passagem na Bíblia, em Zacarias, que fala que Jerusalém é Terra Santa. Só uma passagem na Bíblia você encontra.
né? Então, ele tirou a mulher da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, colocou pessoas para achar essa mulher. Como água de um rio. A água são multidões de gente, né? A fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, pela multidão presa, né? A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca, né? Jesus diz assim, quando aquela pedra cortada sem auxílio de mão lá em Daniel foi lançada contra a estátua que esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, formando um montão de terra de monturo que encheu toda a terra. Esse é o próprio Jesus Cristo. E depois irou-se o dragão contra a mulher. Aí ele usou quem? A igreja papal, os papas. A Inquisição Romana, que veio sobre a igreja. Esta mulher foram os israelitas que se converteram e se batizaram em nome do Senhor Jesus, formando 144 mil. Mas também já tinha a igreja gentílica aqui no meio. A mulher aqui é a igreja, e não uma mulher só como... Aí é que eles fazem a confusão. Naquele panfleto que você me deu, eu estou fazendo esse estudo por aquele panfleto. Lá eles falam que o único espírito de profecia é Ellen G. White. Então eu coloquei o nome dela aqui, porque eles lançaram para a multidão ler, então eu vou lançar para a multidão ouvir também, que não é verdade. Colocar Ellen G. White como o espírito da profecia é um disparate, não tem cabimento. O espírito da profecia é o que dá o dom do Espírito Santo às pessoas. João capítulo 20, verso 29 e 22. Agora vamos saber quem dá o Espírito Santo às pessoas. 29 e 22. João 20, 19 a 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Só isso. O Espírito da profecia é que concede os dons do Espírito Santo. Está bem claro aqui. Recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o Espírito da profecia. É Jesus o testemunho de Deus e a profecia, que é o Espírito da profecia, a outra testemunha. As duas testemunhas de Deus. Jesus é o único Espírito da profecia e, por isto, ele pode conceder os dons espirituais àqueles que fazem a vontade de Deus. Mas para as pessoas receberem os dons do Espírito Santo, ela precisa. Eu fiz isso para provar a realidade do estudo e da palavra de Deus. Aí você vai olhar naquela igreja, que diz que a mulher Ellen White recebeu o dom da profecia, ver se está correto. Primeiro, guardar os 10 mandamentos de Deus. Eles guardam. Segundo, deixar de guardar a lei de Moisés, porque na nova aliança isto ficou extinto. Isso eles não fazem. Terceiro, se batizar em nome do Senhor Jesus. Também não fazem, mas veio um membro da igreja aqui dizendo que agora os teólogos já estão vendo que o batismo tem que ser em nome de Jesus, porque não está no original e de fazer discípulos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não está no original? Não, e está.
Quarto, não vão para o céu. Isso é crença pagã. Eles creem que vão para o céu. Quinto, não tem que entregar dízimo, não apresentar recém-nascidos à igreja. Isso eles fazem. Sexto, saudar com a paz seja contigo ou convosco. Isso eles não fazem. Sétimo, o único ritual que prevalece é a Santa Ceia uma vez por ano, no dia 14 de abril. Oitavo, o único sacerdote, Jesus Cristo. Se eles guardam a lei judaica, então tem sacerdote levita, e eu não conheço nenhum mais. Nono, crer em um único Deus, não há Deus triuno, eles creem em Deus triuno. Décimo, vai reinar com Cristo uns 1000 anos na terra, eles dizem que vão no céu. E 11, não ser abstinente, eles são. Aí você conhece realmente a verdadeira igreja e quem tem o espírito da profecia. Por isso é bom que deixe bem claro isso. Se tua fé está enquadrada nestas regras, vocês poderão receber os dons do Espírito Santo. Dado sem arrependimento. Porque esta é a regra de Deus na nova aliança. Esta é a doutrina ensinada pelos apóstolos. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha como que é. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mentirosos. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Para os fiéis e para os que conhecem a verdade. Nós não temos abstinência alimentar. Vamos. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Ou seja, com a oração. Então, se a pessoa não tem fé na sua oração, que ele orando aqui, vamos dizer, vamos comer um jacaré. Que ele orando, tudo tem, até um arroz, até uma bolacha. Se for comer, você faz, nem que seja a tua oração conscientemente. Tudo que você pede a Deus para comer, com ação de graça, é purificado o alimento. Verso 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Está vendo? Então, se eles não creem nisso, é porque a oração deles não passa do teto da casa. Ou seja, não tem fé suficiente para chegar lá e nem tem o espírito da profecia e nem os dons espirituais. Olha como é sério. É muito sério. Espírito de engano. O espírito de engano. Ensinos de demônio, está dizendo aqui. Esta é uma pequena demonstração de que a lei de Moisés ficou extinta na nova aliança. As regras que já foi demonstrada nesse estudo, podemos ver que só os que obedecem a essas regras são os predestinados à salvação. Efésios capítulo 1, 5, 9 e verso 10. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ainda? Você leu verso 5, verso 9, verso 10? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Olha como é profundo isso aí. Por isso que a pessoa, não tendo o Espírito Santo, ele não vai saber desvendar.
nos predestinou, quer dizer, antecipadamente já foi escolhido. Assim também como Abraão foi pré-evangelizado antes de nós. Né? Está lá em Gálatas capítulo 2, verso 10. Né? 3 e verso 10. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como filho por intermédio de Jesus Cristo, ser co-herdeiros com Jesus, segundo a sua vontade, o seu amor, o seu beneplácito. E desvendou para nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, ensinando-nos o mistério da profecia, de fazer-nos convergir nele, voltar para ele, né? Na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, na posse da tua vida. Vamos dizer, irmão, que você tem 49 anos, né? 6. Né? Então você começou a entender esse estudo há 2 anos. Então, com 47 anos, você viu o estudo verdadeiro da palavra de Deus. Você passou a convergir nele, por quê? Automaticamente, sem querer, você já convergiu nele, por quê? Porque você é um predestinado. O que não é, não vai convergir. Por isso que você falou hoje ali para mim, eles não querem nada. Eu fico quieto. Não quer nada porque não são predestinados. Aí vem o adágio popular que é baseado muito em cima da verdade. É malhar em ferro frio. Né? Então, mas é sem amor. Não, não é sem amor. Você tem que aprender a respeitar a palavra de Deus. Ela está em primeiro plano. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, na plenitude da tua posse, que você nasceu, você é rei sobre a tua casa, sobre o teu governo, você está reinando, até Deus tirar o fôlego de vida, que é o Espírito. Aí você vai deixar de ser rei. Por isso que na oração do Pai Nosso diz que teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O nosso não é todo sempre, enquanto nós não ressuscitarmos em corpo celeste. Nós vamos ter um fim, mas o de Deus não tem fim. Né? Então, nessa posse do tempo, você descobriu a palavra de Deus, a realidade da palavra de Deus, aceitou e agora passou a servir a Deus da forma correta. Então, você começa a fazer o que é correto na terra, como tem que ser correto no céu. Você tem que respeitar a lei dos homens e respeitar a lei de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porém, se a lei do César fazer você contrariar a lei de Deus, você contraria o César. Mesmo que morra. É mesmo que morra. O Deus que nós temos, ó Rei, Ele nos livrará da tua mão e da fornalha do fogo ardente. Está vendo? Então são situações que nós temos que aprender a desvendar, a conhecer e a obedecer. Porque esta é a vontade de Deus. E para aqueles que ignoram estas regras, não aceitando, fica este recado. Provérbios 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até ao ímpio para o dia do mal. Está vendo? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Ou seja, o dia do juízo. Acho que tem escrito isso no Novo também. Isto que estamos passando a vocês é o espírito da profecia, da qual nós temos pleno conhecimento e estamos inteirados da pura verdade. Há muitos ensinos religiosos que não coincidem com a palavra de Deus, e todos os ensinos que não coincidem com a doutrina da Bíblia não é verdade, até porque o Espírito Santo não se engana.
e não há dois caminhos, por isso que a Bíblia mostra a porta estreita. Mateus capítulo 7, 13 e 14. É a operação do erro também. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então agora nós vamos mostrar que porta é essa, em João, capítulo 10, versos 7 e 9. Capítulo 10, versos 7 e 9. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Viu? Aí você vê a perfeição da palavra de Deus. Né? Aquele que entrar por mim, né, vai achar o caminho, que é a profecia. Né? Não é pela dominação A, B, C, D. E vai achar o quê? Pastagem. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Né? E Ele faz me levar em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. É maravilhoso quando você começa a interpretar a palavra de Deus. É maravilhoso. É gostoso no paladar. É gostoso na alma e no espírito. Se Jesus é o espírito da profecia, e também ele é a porta, como, pois, religiões ou seitas que não praticam a verdade podem estar convictos da salvação? Digo, estes estão enganados, enganando a si próprios e enganando a outros que estão sendo seus seguidores. A mentira é um sistema de segredo. A mentira convence até o ponto de mostrar a verdade. O Espírito Santo não se compactua com a mentira. A Bíblia Sagrada é escrita pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, o Espírito Santo de Deus não opera junto com a mentira. Por isto, o próprio Espírito diz na palavra de Deus. Romanos capítulo 2, verso 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, segundo o que nós estamos ensinando, a verdade da palavra de Deus. E vão ser desmentidos pelo Espírito da profecia, que é Jesus Cristo, o Senhor de nossas fé, para a nossa salvação. Amém. Faça oração, irmão, por favor. Grandioso Deus, agradecemos por nos dar essa luz perfeita, que é a sua palavra, Senhor. Mantenha-nos nesse caminho, em nome de Jesus. Amém. Então você vê, irmão Vinícius, como é completamente